Meus amigos, nós estamos aqui na sede do Ministério Público em Santo Antônio de Jesus. Nós abordamos no programa Levante a Voz a situação da Santa Casa, né, que já há algum tempo vem passando por dificuldades. Tivemos a informação que foi feita uma auditoria e a necessidade de uma pactuação, de um compromisso maior, ou por parte do município principalmente, ou talvez por parte do Estado. Nós procuramos a doutora Aline Cotrim, promotora da saúde, né? E ela está cuidando desse processo, já conversou com as partes, não é isso, doutora? Eu gostaria que a senhora falasse para a gente qual é a situação hoje da Santa Casa e também as atribuições de cada um, Estado, municípios, não é? O que é que a senhora pode passar para a população diante de uma informação que preocupou muita gente, de que o hospital pode não renovar o contrato com a questão da maternidade e a região ficar desassistida. Primeiro eu quero agradecer sempre a parceria da imprensa, né? Eu não sei como vocês souberam, né, disso, vocês têm as fontes de vocês, mas é uma responsabilidade do Ministério Público vir aqui explicar o que está acontecendo, até uma responsabilidade social, para a sociedade saber o que está acontecendo. Realmente, Léo, a situação da Santa Casa não é uma situação fácil. Desde 2016, o Ministério Público instaurou um procedimento administrativo de acompanhamento da situação da Santa Casa. E, nesse ano, a gestora, né, que é a superintendente Ludmila, chegou a noticiar ao Ministério Público que a Santa Casa estava passando por questões financeiras. Baseados nisso, né, de um pedido de ajuda da própria Santa Casa ao Ministério Público para tentar fazer um reequilíbrio financeiro desse contrato junto com o Estado, nós fizemos algumas reuniões em Salvador que contaram com a participação, né, do Ministério Público, da gestora da Rede Cegonha, que é a doutora Mirela Brito, com o doutor Rogério Queiroz, que também é promotor de justiça e é coordenador do CESAL, com a Secretaria de Saúde aqui do município, que teve a participação do doutor Leandro Lobo, que foi acompanhado por procurador do município e do atual secretário de administração, doutor Igor Coutinho, e também com o pessoal técnico todo do Luiz Argolo e da SUREG, que é a Superintendência de Regulação, que é com quem hoje o Luiz Argolo está contratualizado a assistência materno-infantil aqui do município, tá certo? Então, essas reuniões, elas tiveram por objetivo, já fizemos a segunda, entender, né, o porquê desse déficit e, para tanto, o Estado da Bahia, juntamente com o município, eles fizeram uma auditoria nas contas. Realmente, o hospital foi bastante transparente, né, no expediente do Ministério Público, sem até que o Ministério Público solicitasse. Ele apresentou uma planilha aberta de toda a receita, de todos os gastos que estão tendo para manter esse serviço, essa assistência materno-infantil de Santo Antônio pelo SUS. E o que se observou é que a conta não fecha. Na verdade, antigamente, o Luiz Argolo ele era contratualizado com o município, na gestão anterior, né, do antigo prefeito. Ele recebia um incentivo da União e repassava esse incentivo da União o Luiz Argolo fazer esse serviço de assistência materno-infantil. Atualmente, com a nova gestão, uma opção, por causa de dificuldades encontradas com a gestão anterior em relação a repasses, dificuldades de repasses, a gestão do hospital mudou esse contrato, que hoje em dia quem mantém o SUS do Luiz Argolo, né, a maternidade do Luiz Argolo, é o Estado da Bahia. O município abriu mão dessa verba, que era uma verba que era sim, para a questão da assistência materno-infantil, para o parto. Então, a União repassa essa verba para o Estado, e o Estado complementa esse valor, que dá em torno de R$500 mil, e repassa para a Santa Casa, para que ela consiga manter o serviço assistencial, né, da assistência materno-infantil. O que é que acontece hoje? A gente fazendo a auditoria, a própria CESAB, né, ela fez um estudo profundo no Luiz Argolo e disse que para o Luiz Argolo manter o contrato da forma como é hoje, para que a assistência seja mantida da forma como está, o custo mensal é R$781 mil. Então, se recebe R$500 mil, né, pelo menos R$280 mil, porque o valor é variável, né, que recebe. Então, em torno... Déficit mês a mês, né? Mês a mês, está ficando um déficit de R$300 mil na Santa Casa. E isso não é a Santa Casa que diz. E isso foi auditado e se verificou que é real. Então, isso preocupa bastante o Ministério Público e foi o que motivou, né, essas reuniões para a gente tentar fazer esse reequilíbrio.
O Estado, ele já repassa para o Luiz Argolo o que a União repassa e já dá uma contrapartida. Nesse bolo, como você perguntou, da divisão, né, dos aportes que são feitos. O município, ele não tem feito aporte de dinheiro no Luiz Argolo. O que existe em relação ao município de Santo Antônio é um TAC que foi firmado entre o Ministério Público e a Secretaria de Saúde, e eles se responsabilizaram em passar mensalmente R$80 mil em medicamentos e materiais para o Luiz Argolo. Esse TAC foi feito em fevereiro desse ano e não houve muitos repasses. Na verdade, houve questões, o que o secretário de Saúde, doutor Leandro, disse, que houve questões com a licitação, né, porque... Até esses 80 mil, que fica a dúvida, né? Isso, a gente, às vezes, recebe uma informação de que ele não está sendo passado integralmente. Mas quando se pergunta ao próprio secretário de Saúde, ele diz que tem 80 mil sendo repassado, que a senhora diz que ele em si, esses 80 mil em si, acaba não sendo suficiente. Até 80 mil, né, que foi um compromisso do prefeito pela Secretaria de Saúde, perante o Ministério Público, que ia ser em materiais e medicamentos, na totalidade, ele ainda não foi prestado. Na verdade, eu tenho o dado desse mês. Até esse mês, por exemplo, dos 80 mil, a gente está em que dia? Dia 20 do mês, né? Só foi pago 40 mil do compromisso que foi firmado e não foi em dinheiro, né? Foi nesses materiais, né? De acordo com... Então, quando vocês me procuraram, me perguntando, existe riscos, doutora, de fechar as portas? Óbvio que a gente está trabalhando para que isso não aconteça. Não existe um risco concreto, porque a gente está chamando todos os responsáveis para assumir isso, né? Mas a situação é grave e a comunidade de Santo Antônio de Jesus e dos municípios vizinhos que também usam os serviços, eles têm que ter essa informação. Doutora Aline, de que forma o município pode ter algum tipo de consequência, ou até mesmo o próprio Estado, caso essa situação não se resolva? O que é que isso pode significar nesse sentido para essas duas entidades? A gente está tentando, inicialmente, uma decisão dialogada, né? A questão, os números não mentem, né? E os números, tanto a Secretaria de Saúde, quanto o Estado da Bahia, quanto o Luiz Argolo, eles estão tendo... a gente está tendo uma transparência enorme no Ministério Público em mostrar tudo que todos os órgãos têm trazido para nós. Então, os números realmente apontam para esse déficit e a gente está tentando uma decisão dialogada sobre isso. Semana que vem, a gente teve dia 12 reunião, no mês passado a gente teve reunião com esses agentes, com esses atores. Semana que vem a gente vai ter também reunião, contando, o secretário de administração, doutor Igor, falou que ia chamar, fazer uma reunião extraordinária da CI, que conta com todos os secretários de saúde da região, porque também usam serviços, para que a gente veja de que forma cada um pode aportar recursos para a gente diminuir esse déficit e fazer com que a Santa Casa ela funcione, né, como deve funcionar, como tem funcionado. Né? Agora, a senhora tinha falado que até esses 80, até pelos cálculos que foram apresentados, né, pela própria Santa Casa, por essa auditoria, ele necessariamente não é suficiente. Existe alguma sugestão, ou vindo do Ministério Público, ou da Secretaria de Saúde, de alguém, por exemplo, ou de Santo Antônio fazer algum aporte maior, ou dos outros municípios que não estejam pactuados também começarem? O que é que se propõe também? Eu pergunto o seguinte, se não houver uma solução nesse sentido, o que cabe ao Ministério Público fazer? Eu vou começar a responder a sua pergunta do final, do início, né, que você começou, depois o que é que cabe ao Ministério Público fazer. Primeiro, é importante a gente considerar, né, que existe realmente uma defasagem da tabela SUS. A tabela SUS é que o que é que a União paga por determinado serviço. Então, um parto, a União paga muito menos do que hoje uma obstetra paga. Então, cobra. Então, esse valor que é repassado pela União e que o Estado complementa é uma questão defasada. Isso é um problema que tem que ser combatido também pelo Ministério Público Federal, não é isso? Isso é uma primeira questão. A segunda questão, que também é um problema de desacertos do próprio sistema de saúde como um todo, é que a Santa Casa aqui, ela tem pactuações, né? Então, o Luiz Argolo tem pactuações. Ela é referência para partos de alta complexidade de determinados municípios. Então, Valença, por exemplo, é um município que não tem contratualização com a Santa Casa e
vez em quando manda pacientes em situação de alto risco para a Santa Casa atender, embora tenha a Santa Casa lá. Então, isso é uma questão que tem que ser verificada, não só dos municípios que não têm pactuação com a Santa Casa, né, como também dos que têm pactuação, para saber se assim, a proporção do que eles estão usando do serviço que é oferecido. Agora, uma coisa é certa, isso são questões assim, gerais, problemas gerais que a gente tem, não só em Santo Antônio de Jesus, mas no estado da Bahia e no Brasil como um todo. Agora, uma questão é certa, né? Pelos estudos apresentados pelo estado da Bahia, pela SUREG, Superintendência de Regulação, pelo menos 80% dos atendimentos que são feitos na Santa Casa são de munícipes de Santo Antônio de Jesus. Então, respondendo à sua primeira pergunta, de como esse bolo vai ser fatiado, como esse déficit vai ser fatiado, o que eu sei é que a União está pagando e o Estado está complementando. O município tem essa proposta de 80 mil medicamentos, que não está funcionando muito bem, por questões até operacionais. Eu acho que o secretário é bastante interessado e tem tido problemas operacionais em cumprir esse acordo, que não está sendo cumprido na integralidade. Então, eu acho que, assim, está tendo essa dificuldade. Então, a forma como foi feito talvez tenha que ser revista, de em vez de pagar em materiais, de pagar em dinheiro mesmo. E em que proporção? Na proporção que utiliza, é nada mais justo, né? Se Santo Antônio utiliza mais o serviço, porque o fato de estar localizado geograficamente em Santo Antônio é óbvio, né? E até os próprios estudos da SUREG diz que 80% do atendimento é para a população de Santo Antônio. Então, a gente espera realmente que uma das soluções para essa situação seja que Santo Antônio faça um aporte financeiro proporcional ao uso que está tendo. Então, de pelo menos 80%, e que os outros municípios também sejam convidados a também fazerem aportes na proporção dos seus usos, né? Os valores em si, assim, como eu falei, eu abri bastante os valores porque é uma questão que está sendo bastante tratada de forma bastante transparente, né? Mas, nessa logística que tem, o valor que vai ser, a gente ainda não sentou. Estamos numa fase de negociação, como eu falei, mas é importante que o município entenda a gravidade da situação, né, que os munícipes entendam a gravidade da situação, para que a gente possa, juntos, sim, numa mesa de negociação, construir uma solução que faça com que a gente mantenha a assistência materno-infantil, que é o nosso interesse, que o Luiz Argolo continue, assim, possa continuar prestando o serviço que presta, que os municípios que mandam as pessoas que sejam pactuados, para que possam também contribuir, né, com a sua parcela do bolo, e que Santo Antônio, que é o município que mais usa, ele tenha uma contrapartida maior que os outros, nada mais justo. Doutora Aline, há uma campanha desencadeada na cidade, por um incentivo até do empresariado, para se arrecadar dinheiro para a Santa Casa, e nós tivemos informações que há cerca de 3 meses a Santa Casa estava com dificuldades até para adquirir empréstimos em bancos, por conta da margem que talvez já tivesse acabado, para tentar sanar o problema do pagamento da folha. A senhora tem acompanhado essa situação também? Jair, tudo isso está nos autos do procedimento administrativo. A situação da Santa Casa é uma situação grave. Um déficit mensal de R$300 mil não é pouca coisa. É louvável a iniciativa de empresários, né, de aportar recursos particulares lá, mas essa não pode ser a solução. A gente não pode esperar, pelo menos penso eu, a Santa Casa não pode ficar esperando com a cuia na mão todo mês para que algum empresário possa ter a caridade de ajudar. E, se não ajudar, a nossa assistência materno-infantil restar prejudicada. É um assunto muito sério, é um assunto muito relevante. Tem que ser encarado como prioridade pelo município, pelo Estado e pela União. A desassistência materno-infantil é uma situação assim, gravíssima. O município, o município de Santo Antônio, por sempre ter tido Luiz Argolo aqui, ele não tem outro local que faz parto, então, se realmente o município fechar as portas, vai ser um grande caos e tudo tem que ser encarado com essa seriedade. Agora, realmente a situação é grave do Luiz Argolo, temos informações a respeito de que médicos estão com salários atrasados, temos informação de que as pessoas que vendem, os fornecedores de insumos, de materiais, não estão querendo mais vender, né, porque o que se sabe é que a situação do Luiz Argolo, e isso está sendo trazido não só pela primeira vez por mim, mas isso já corre no município, é uma situação financeira difícil. Só
Para a gente entender o termo jurídico, né, o termo técnico, o que é que está acontecendo nesse momento, um procedimento administrativo, não é isso? Isso, um PA, que a gente chama procedimento administrativo de acompanhamento, mas, caso assim, a gente, como eu falei, a gente está numa fase ainda de negociação, né, a gente realmente tem muita expectativa de nos próximos meses a gente já resolver essa situação, né, da gente realmente fazer um acordo, uma pactuação para o município de Santo Antônio fazer um aporte maior para ajudar nesse déficit, e talvez com esse aporte maior e com o aporte dos outros municípios a gente possa controlar, talvez não chegando a 781 mil reais, que é a necessidade real da Santa Casa, mas chegar a um valor próximo. E caso não seja possível de nenhuma forma o acordo, que o que não se espera, a gente vai ter que mover, a gente não vai deixar, o Ministério Público não vai poder deixar a maternidade fechar. Esse é um compromisso que a gente faz. Então, a gente vai se valer dos meios judiciais, né, tentar, se a gente não conseguir uma decisão negociada, a gente vai ter que judicializar a questão, né, entrar com ação para que o judiciário intervenha e mantenha esse serviço, né, que não pode parar no município. Doutora Aline, com relação a essas conversas que já vem acontecendo, com base no último diálogo com a gestão, já foi estipulado um prazo para que a situação comece a se resolver, pelo menos no sentido de alguma diretriz ser tomada em termos de resultado? Então, a última reunião que fizemos em Salvador, o município já veio com uma proposta, que é uma proposta muito aquém do que se espera, que foi a proposta de manutenção desse mesmo valor de 80 mil reais, né? Essa foi a proposta. E estamos caminhando para, na reunião da semana que vem, talvez sentar com os outros gestores e com o próprio gestor, né, daqui de Santo Antônio, para que haja uma proposta mais razoável e mais proporcional. Porque nada mais justo do que haja uma proporcionalidade entre os munícipes que utilizam do serviço e os municípios que pagam por esse serviço. Então, está havendo uma desproporcionalidade em relação a isso. E a gente vai tentar, né, nessas próximas reuniões, a gente tentar fazer um equilíbrio maior em relação a isso. Bom, doutora, nós queremos agradecer, né, e nos colocar à disposição. Nós vamos, claro, evidentemente, continuar acompanhando e torcendo, né, para o que a gente espere, a gente nota que haja aí o bom senso, né, de todas as partes, para que a gente não chegue em 2019 com essa situação da Santa Casa em crise até o ponto desse risco da população perder esse serviço essencial. Eu quero agradecer o espaço, tá? Realmente não esperava ter que tratar desse assunto antes da próxima reunião, que eu acho que tenho uma expectativa que seja uma reunião decisiva para todo esse processo de mediação que a gente está tentando fazer. Mas também entendo que o Ministério Público tem uma responsabilidade social de apaziguar os ânimos, de dizer que as coisas não estão soltas, que o trabalho está sendo feito. Existe uma preocupação não só do Ministério Público, é importante que se coloque aqui, mas a gente sente uma preocupação do Luiz Argolo com a situação, porque, né, é quem está com a corda no pescoço, mas também a gente sente a preocupação da Secretaria de Saúde do município, que em todas as reuniões, por intermédio de doutor Leandro, por intermédio de doutor Igor, secretário de Administração, que também tem participado, estão se colocando sensíveis à situação. A gente só está precisando mesmo assim de pensar numa resolução prática para o problema. Tá? Então, agradeço muito e acho que esse espaço de interlocução entre o Ministério Público e a mídia é importante, né? Sempre que houver necessidade de esclarecer para a população o que está acontecendo, acalmar e dizer que estamos trabalhando para que os resultados ocorram. Tá bom? Obrigada a todos.